Meus irmãos, bom dia mais uma vez, que Deus abençoe a todos ricamente. Nós vamos iniciar a nossa classe hoje lendo o texto de 1 João, primeira epístola que escreveu o apóstolo João, capítulo número 1. Eu vou ler do verso número 5 até o verso 2 do capítulo 2. 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 2 do capítulo 2, tá bom? Nós estamos tratando, irmãos, da doutrina da justificação, conforme a nossa confissão de fé, tá bom? Já vimos a seção 1, 2 e 3 do capítulo. E hoje nós vamos para o 4. Mas antes de passarmos para o capítulo 4, eu quero fazer uma rápida alusão à seção 3, até porque ela é a base para o que vamos dizer nas sessões seguintes, relembrando assim o que já vimos na última aula. Tá bom? Então, antes de lermos o texto bíblico, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e nos conduza na compreensão deste assunto. Santo Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tua bondade conosco, quando nos dá a boa doutrina, a sã doutrina, por meio da qual, segundo a operação do teu Santo Espírito, somos transformados, fomos regenerados, estamos sendo santificados, e conforme o Senhor mesmo nos ensina, seremos também glorificados. Agradecemos por isso. E pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que assim compreendamos a Tua palavra. Pois se não for desta forma, ó Deus, não conseguiremos fazê-lo. Ajuda-nos, pois, ó Deus. Toma-nos nas Suas mãos, todos nós, a começar em mim. Nós assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. 1 João 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Meus irmãos, a nossa confissão de fé na seção 3 traz o seguinte texto: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos nós que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles, os eleitos, é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Eu quero trazer aqui em junção com o texto bíblico e essa seção que li aqui, que é a seção 3, algumas questões importantes para nós. A primeira delas, relembrando, é que a nossa justificação
ela foi uma livre obra graciosa da parte de Deus. Não achemos nós, em nenhuma medida, que o fato de termos sido declarados justos, portanto aceitos diante do Senhor, recebidos, se deu por qualquer coisa que tenhamos feito. Por quê? Porque, na verdade, por nossa condição, pecador, não é? Nascido, concebido e nascido em pecado, bem como o somatório dos nossos pecados, nós não mereceríamos, e não merecemos mesmo, e nem temos a menor condição de nos achegar a Deus na condição de justos. Impossível. Então, foi uma obra da livre graça de Deus. Grave isso na sua mente. Não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos a uma se extraviaram. Da boca urdem engano, veneno de víbora há nos seus lábios. É isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria que vocês lembrassem, irmãos, é que o mesmo Deus que nos justificou, é também o mesmo Deus que nos santifica. E Ele sabe que nesta vida, mesmo depois dessa obra maravilhosa de salvação, nós ainda convivemos com os resquícios do pecado na nossa vida. Deus sabe disso. Então, o mesmo Deus que nos justifica, declara-nos justos diante dele, por meio de Cristo, é o mesmo Deus que está ciente das mazelas que ainda residem na nossa alma, no nosso ser, que compromete a nossa vida, de modo que, mesmo tendo consciência da nossa salvação, ainda assim nós nos deparamos tristemente com o nosso pecado. Então, esse texto de 1 João começa dizendo algo acerca do Senhor, o texto que nós lemos. Veja o verso 5 do capítulo 1 de 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Olha a declaração sobre Deus, que Deus é luz e não há nele o quê? Deus não tem pecado. Não há pecado em Deus, nenhum. E sendo ele luz, quando nós somos postos à sua presença, ou diante da sua presença, nós somos revelados em nossa condição. E o que é visto? Pecado. Declarados justos, é bem verdade, não é? Justificados pelo Senhor, mas ainda nesta vida pecadores. Então João está ciente disso, de que Deus é santo e que eu sou pecador, e ele também era. A questão é, o que é que vai se fazer com esta pessoa? Aí o texto de 1 João 5 a 2,2, né? 1,5 a 2,2, vai trazer algumas palavrinhas importantes para nós, na verdade uma palavra que se repete ao longo do texto. Por favor, observe comigo, no verso de número 7, diz assim, ó, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, agora observe bem, o sangue de Jesus nos purifica de todo o quê? Agora o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, isso diz respeito à justificação, e nos purificar de toda o quê? Injustiça, purificar de novo aí, estão vendo? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos a noção de que Deus sabe que nós precisamos ser o quê? Purificados, ok? Mas aí tem uma questão, Deus me justificou, ok, Deus está me purificando, mas pastor, e quando eu peco? Quando eu peco, o que eu devo compreender para me apropriar do perdão que Deus tem para mim em Jesus Cristo? O que eu preciso compreender? Porque eu fui declarado justo, não sou justo, tá? Fui declarado justo, e depois dessa declaração eu continuo pecando. Senhor, como é que eu vou fazer, harmonizar isso? Aí a nossa confissão de fé, a partir da seção 4, vai nos mostrar os efeitos permanentes e duradouros da justificação da nossa vida.
aquele ato declaratório, judicial de Deus, está declarado justo, justificado, tem um efeito permanente na minha vida e na sua vida, como remido do Senhor e como pecador. De sorte que nesta manhã eu queria mostrar para os irmãos a seguinte verdade, primeira delas, que a justificação, ela é algo que Deus realizou fora de nós, mas cujos efeitos são vistos o quê? Dentro de nós. Na medida em que tomamos consciência de que por meio desta obra maravilhosa, Ele nos perdoa quando pecamos. Por isso que João escreve: filhinhos, estas coisas os escrevo, para que não o quê? Pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo o quê? Inteiro. E aqui não é universalismo, tá? Ele está falando de todos os eleitos em toda a face da terra, em todas as eras. Ok? Então, vamos voltar os olhos agora para a seção 4 da nossa confissão, que eu quero ler e explicá-la, para a gente entender essa ideia que compartilhei com os irmãos essa manhã, tá bom? Então imagine que você é justificado, você está vivendo, andando com Deus, mas aí você peca. O que você deveria pensar, sabendo que sendo justificado e sendo purificado, nesse meio aqui, o que acontece quando eu peco? O que eu deveria ter na minha mente para então andar firmemente em Cristo Jesus, inclusive em santidade, tá bom? Diz assim, ó: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, ok? Então, quem decidiu justificar? Deus o Pai. Quando Ele fez isso? Desde todo o quê? A eternidade. Essa justificação é para todos os homens ou só para os eleitos? Só para os eleitos, ok? Só para os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 4, verso de número 23 a 25. Romanos 4, 23 a 25. Abriram? Posso ler? Diz assim, olha: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Perceba a palavra aí, imputar, está relacionada com a justificação. Eu não sou justo, Cristo é o justo, mas a justiça dele foi imputada a nós, na mesma base em que a queda de Adão e seus efeitos também foi o quê? Imputada a nós, do ponto de vista da representação. Assim como Adão caiu e todos caímos nele, assim em Cristo, o segundo Adão, a justiça dele foi imputada aos eleitos, tá bom? Então essa palavra imputar aí é muito importante. Aí o verso de número 24 diz: mas nós também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Agora leia o verso 25 aí, o que é dito? O qual, para o qual foi entregue por causa das nossas o quê? Isso aqui, essa palavra foi entregue por nossas transgressões, compreende que espaço temporal na obra de Cristo Jesus? Desde o momento que ele foi concebido, estado de humilhação, até o momento que ele foi julgado, entregue, condenado, morto e sepultado. Por que Jesus morreu? Por causa dos meus
pecados. Então essa é a ideia aqui, o qual foi entregue por nossas transgressões, está dizendo o seguinte, que compreende todo estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Por que Cristo passou por aquilo? Por causa dos meus pecados. Está claro? Perguntas? Agora a segunda parte do texto, vamos lá? E ressuscitou. Então, na base da ressurreição de Cristo, nós somos o quê? Justificados. Então, lembrando aqui do que a confissão disse, no cumprimento do tempo, Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação de quem? Dos eleitos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sido o quê? Justificados. Não haveria perdão para nós. Porque aí, em outras palavras, estaria dizendo o seguinte: ele morreu, mas a obra que ele realizou não foi suficiente para lhe salvar. Por isso que ele está morto. Mas não foi assim que aconteceu. Ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou para a nossa o quê? Justificação. Por isso que é tão importante defender não somente a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que você, como crente, não tem que acreditar em som da alma, não tem que acreditar em reencarnação. Por quê? Porque segundo Cristo, a base para a nossa salvação é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir mão disso, como o apóstolo Paulo diz, somos os mais infelizes de todos o quê? Os homens. Então você precisa disso. Prosseguindo. Contudo, agora preste bem atenção, eles, os eleitos, não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de quê? De Cristo. Então vamos lá. Na eternidade o Pai nos elegeu e nos decidiu justificar. Compreende até aqui? Envia o seu Filho ao mundo, na plenitude do tempo. Cristo vem, é concebido, nasce, vive, cumpre a sua obra, morre, é sepultado, ressuscita e é assunto aos céus. A obra está completa, da parte de Cristo. Mas como é que eu vou ter conhecimento disso? Aí entra o papel do Espírito Santo. A palavra de Deus, o Evangelho é pregado, toda criatura, aí o Espírito Santo de Deus vem e pela palavra age e me informa disto e me convence disto. Convence que há um só Deus, que eu sou pecador, que eu estou morto em meus delitos e pecados, e que eu preciso da obra de Cristo para ser salvo. Esse mesmo Espírito que faz isso e me convence é o mesmo que dá fé para que eu possa o quê? Crer e professar que crê nesta verdade. Mas pare para pensar aqui. Vocês sabem qual foi a data ou a época que vocês foram salvos e tomaram consciência da salvação? Sabe assim? Pelo menos a idade, quando foi? Algumas pessoas têm isso claro na mente. A minha foi quando eu tinha 16 anos de idade. Ok? Então você vai usar a sua idade, mas vai usar como referência o exemplo que eu vou te dar. Até 16 anos de idade, eu era eleito? Sim ou não? E depois dos 16 até hoje, 49, sou eleito ainda? E por toda a eternidade eu serei eleito? Ok. Entenderam? Até 16 anos de idade, eu estava salvo? Estava salvo, irmãos? Eu não estou perguntando se eu era eleito, não, porque às vezes eu estava salvo. Eu estava salvo? Sim. Eu sabia que essa pergunta ia gerar isso. Estava ou não estava? Está dividido, hein? Vou perguntar de novo. Eu era eleito?
Continuo eleito até a eternidade, mas até 16 anos eu estava salvo? Não. Eu ainda estava morto em meus delitos e pecados. Eu não estou perguntando se eu seria salvo. Eu estou perguntando se eu estava o quê? Salvo. Eu estava salvo? Abra a Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 2. De 1 a 3, leiam aí. Abriram? Efésios 2, de 1 a 3. Leiam aí. Veja se você vai ler, é o meu retrato. Até 16 anos. Quando você lê esse texto, vai fazer a seguinte pergunta: o pastor até 16 anos estava salvo? Agora lê aí, Efésios 2, de 1 a 3. Eu estava salvo? Não. Eu não estou dizendo que eu seria ou não seria salvo. Eu estou dizendo que até 16 anos eu não estava salvo. Por quê? Porque ainda estava morto nos meus delitos e pecados. Deus na eternidade decretou que eu seria salvo. Mas até esse tempo, 16 anos, eu não estava salvo. Tanto é que o pastor fez lá na frente a pregação e o apelo, não é apelação, dizendo: ó, vem a salvação, você está morto, você precisa ser salvo. Se eu estivesse salvo, o que é que eu diria? Não, eu já estou mesmo. Mas o que foi que aconteceu comigo? O Espírito Santo de Deus me convenceu de que você está morto, você é pecador, você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Ok? Entenderam, irmãos? Eu não estou dizendo que você não seria salvo, eu estou dizendo que no momento da sua conversão, quando Deus lhe regenera, é ali aquela ocasião temporal em que você é o quê? Salvo. Que você toma consciência disso. Na eternidade, nós sabemos que Deus já nos elegeu. Mas no tempo aqui, Cronos, é quando eu sou regenerado. Que eu tomo consciência do que Deus fez por mim. Ficou claro? Primeiro para o filho, depois para o pai. Que o filho pediu primeiro. Vai, Lucas. Espera aí, só chegar o microfone, meu filho, por favor. Pastor, diga, meu filho. Assim, não que eu desejasse isso, né? Mas se o senhor tivesse falecido aos 14 anos, por exemplo, era possível que o senhor eleito morresse antes de ser justificado ou salvo? Boa pergunta. Deus, em sua soberania, providenciaria a minha salvação. De sorte que, sendo eleito, eu seria salvo. Mas aprove a Deus na linha do tempo dizer o quê? Com 16 anos você será salvo. Ele determinou. Salmo 139, 16. Todos os seus dias estão escritos e o quê? Então ele sabe perfeitamente o dia em que haverá de me fazer nascer de novo. Ele decretou isto. Ok? Então volta a dizer, eu não estou dizendo que eu não seria salvo, não. Estou dizendo que eu tomei consciência que era salvo, e que fui salvo pelo Senhor. Quando? No dia que eu nasci de novo. Mas antes dali, nessa linha, eu era salvo? Não. Tanto é que o povo pregava e dizia: se arrependa, você está morto. E eu estava mesmo. Até esse dia.
Diácono Jeremias. Bom dia, igreja. Bom dia. Pastor, bem aí, mentalmente você tomou consciência, né? Ok. E os que não têm, são incapazes mentalmente, e as crianças também, que morrem antes, como é que fica a situação? Se eles não foram, não confessaram e também não, assim, eu fico sem entender, né? Porque no seu caso você foi lá, professor e tudo, e esses que não fazem? A nossa confissão de fé, em harmonia com a Escritura, entende que a salvação depende do decreto da eleição. E aqueles que são mentalmente capazes ou incapazes de professar a sua fé, Deus dá provisão para eles. Por exemplo, a nossa irmã agora e outras aqui, não é? Já tiveram a experiência de perder o filho ainda no ventre. Se ele for um eleito, ele não vê a luz, mas você vai se encontrar com ele no céu, se ele for um eleito. Mas pastor, ele não ouviu o evangelho, ele não professou a fé. Como é que eu posso dizer isso? Porque a salvação está relacionada com o decreto da eleição. Ordinariamente, eu ouço o evangelho e professo a minha fé publicamente. Extraordinariamente, Deus dá a provisão para que todos os eleitos sejam o quê? Mesmo os infantos, mesmo os mentalmente incapazes, é nessa base. Porque a salvação é o decreto da eleição. Essa é a base. Ok? Se eu condicionar isso posteriormente, aí eu estou extrapolando o que a própria Escritura já me relata. Ok? Diga. Mas o ponto é justamente esse, pastor. Pois não. Se ele faleceu, aí no seu caso, o senhor não estava salvo até os 16, e depois dos 16 sim, aí eu fico sem entender essa outra parte. Lembra que a condição de Lucas foi a seguinte, ó. Pastor, se o senhor falecesse nos 14, aí foi a minha resposta, Deus proveria os meios para que antes de morrer ordinariamente eu fosse o quê? Salvo. Mas na providência de Deus, que decretou todas as coisas, ele disse, você não vai morrer antes de 16 e nos 16 você será salvo. Ele decretou isso. Simplesmente é isto. Então, não há possibilidade daqueles que Deus decretou salvar ordinariamente, morrer antes de declarar sua fé. Mas enquanto eu não declaro para aqueles que serão salvos ordinariamente, enquanto eu não declarar, eu ainda estou morto em meus delitos e pecados. Vamos pensar aqui um exemplo bíblico. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo 1, verso 12. Vamos ver dois textos, tá? Dois exemplos bem clássicos. Um do apóstolo Paulo e outro em Lucas 19. 1 Timóteo 1. Lembra do apóstolo Paulo? Sim ou não? Paulo perseguia a igreja? Sim ou não? Matou crentes? Ele era salvo quando fez isso? Sim ou não? Mas era um eleito? Mas era salvo? Aí ele vai relatar a salvação dele. Leia aí a partir do verso 12. Para com aquele a mim perseguidor, mas pois o fiz. Está vendo? Ó, ele tem um referencial temporal de quando ele perseguia a Deus, blasfemo, perseguidor insolente, e desse referencial para trás, ele disse que fez isso de que forma? Na ignorância e na o quê? Não tinha fé salvadora. Portanto, ele estava morto em seus delitos, o quê? Era salvo. Mas obtive misericórdia, aí a partir desse momento, agora ele pode dizer que ele é o quê? Um salvo.
Porque a graça de Deus o alcançou. Agora, eu estou dizendo que ele não era um eleito? Não. Deus decretou que seria nessas circunstâncias para a vida do apóstolo Paulo. Agora tem um exemplo mais explícito ainda. Vamos agora para Lucas 19, por favor. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era crente. Era crente Zaqueu, irmãos? O que é que Zaqueu fazia? Era hábil. Cobrador de imposto. Ele roubava um bocado, não era? E usando a palavra bíblica, ele defraudava. Já te passo, tá? Hã? Eleitas, porque para demonstrar essa salvação precisa ouvir o quê? O Evangelho. Ordinariamente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ordinariamente é isso. Extraordinariamente está o caso que o irmão citou. Agora, antes de morrer, todos os eleitos serão alcançados. Ordinária ou extraordinariamente. Mas vamos ver ele. Zaqueu era pecador? Sim ou não? Tem certeza? Ok. Ele já nasceu salvo? Mas ele era eleito? Quando foi que houve salvação na vida de Zaqueu? Vamos ver o texto. Lucas 19, 1. Posso ler? Preste atenção. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Agora preste minha atenção nesse verso 7. Leia aí o verso 7. Todos... Qual era o parecer da sociedade sobre Zaqueu? Ele era o quê? Um pecador. Mas esse termo pecador aqui está sendo usado no sentido de dizer assim, ele é um pecador regenerado? Não, está dizendo é um homem mau. Ele cobra o que é indevido, ele faz o que desagrada a Deus, não é crente, Zaqueu não é gente. Entenderam? Pois bem, vamos lá. 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tendo defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, peraí, que mudança foi essa? O que é que aconteceu na vida desse homem? Ele recebeu Cristo em casa. Agora, ouçam o parecer de Cristo no verso 9, leiam aí, o que é que dito? Então, hoje, foi ontem, amanhã, foi quando? E antes do hoje ele era o quê? Estava salvo? Estava salvo, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, a operação daquilo que Deus estabeleceu na eternidade é operada no nosso tempo a partir do dia em que eu revelo os frutos dessa salvação. Daquele tempo para trás eu não estava salvo, embora tivesse sido o quê? Eleito. Agora, dali para frente, aí sim eu sou o quê? Um salvo. Diga, irmã, gente. Está perfeito. Isso. E de repente você se desvia, sai, né? Passa um período de rebeldia e sai da igreja e não quer mais. Aí depois, então você perdeu a salvação? Não se entendeu? perde salvação. Tipo assim,
Eu estou falando assim, então é um estado, eu sou salva. Vamos lá, abra a Bíblia em Gálatas 5, 1. Entenderam esse exemplo de Zaqueu? Agora um detalhe importante, que eu não li o verso 10, antes de responder o verso Gálatas 5, tá? Olha o verso 10, ó. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nas palavras de Cristo Jesus, Zaqueu estava em qual estado até aquele momento? Morto em delitos e pecados. Estava perdido. Quando Cristo chega e o alcança, a partir daquele momento, na linha temporal, agora ele está o quê? Salvo. Agora, por que aconteceu isso com ele? Porque ele foi eleito desde o quê? Eternidade. Aí Janine perguntou, e a salvação eu posso perder? Não é? Que estado é esse? Primeiro, vamos Gálatas 5:1. Abriram? Posso ler? Ouça bem, ó. Para a liberdade. Para o quê? Se foi para a liberdade, é porque eu estava como antes. Preso em quê? Eu já era escravo. Escravo de quê? Do pecado, do mundo, da carne. Não é? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa palavra libertou aí, no nosso texto, não tem o peso que ela tem no texto original, que é o grego. Aí ele podia trazer assim, ó, libertou de uma vez por todas e para sempre. Mudou? Ele te libertou. Aí, quem lê assim vai dizer, se libertou, pode ser preso de novo. Não, aí libertou de uma vez por todas, e aí eu dei a ênfase, né? E para o quê? Então, uma vez que você tenha sido liberto por Cristo Jesus, jamais você novamente será aprisionado, como antes. Por quê? Porque ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Ponto, é uma coisa. Segundo, já te passo, irmã. Segundo, agora ele diz assim, ó, permanecei, pois, firmes, ainda no verso 1, e não vos submetais de novo a julgo de quê? Peraí, pastor, o senhor acabou de dizer que me libertou de uma vez por todas, e o texto está dizendo que é para eu ficar firme, para eu não cair em julgo de quê? Escravidão. Então o que é que o senhor está dizendo aqui? O que o texto nos informa, e infelizmente a tradução não nos permite perceber isso, é o quê? Que pode um salvo, que foi liberto de uma vez por todas, e jamais será um escravo, se colocar debaixo de um jugo de escravidão, sendo livre. Aí vai viver como se fosse um escravo sendo livre. Isso é uma burrice, uma loucura. Porque como é que eu saí do pecado e voluntariamente eu volto para Ele? Então é possível que um crente que foi liberto pelo Senhor para sempre, por algum tempo, se coloque de novo debaixo de quê? Agora ele vai ficar ali para sempre? Por que não? Porque o estado dele não é mais de um perdido, mas de um salvo, que infelizmente, por não combater devidamente, eu estou usando o termo do apóstolo Paulo aqui em Gálatas 5, lutar contra a carne, cedeu, caiu e ficou prostrado durante um tempo. Mas o que é que Deus vai fazer? Vai chegar lá e pegá-lo de volta e trazer para a condição de livre, que ele não perdeu e nem perderá depois que foi salvo por Cristo Jesus. Ok? Ficou claro? Então vamos pensar aqui. Vamos supor que, vamos olhar para a Bíblia, porque para a Bíblia é melhor, né? Gálatas 5, capítulo 19, verso 19. Do verso 19 até o 21,
você tem as obras da carne, tá? Então imagine que você não era salvo, aí Deus te libertou, ok? Para a liberdade foi que Cristo me libertou. E me tirou desses pecados. Mas por alguma razão, eu não vigiei o quanto devia vigiar, e novamente incorri nesse pecado, e fico praticando o mesmo pecado que eu praticava antes de Cristo. Então eu vou dar um exemplo de um pecado, tá? Mas aqui a lista, tem uma lista, é grande, não é exaustiva, mas tem uma lista. Verso 19. Ora, as obras da carne são, conhecidas e são, digo, prostituição. É possível Deus salvar alguém da prostituição? Sim ou não? Sim ou não? Mas é possível que um salvo, que não vigia, e nem ora, nem faz uso dos meios de graça, cair novamente nesse pecado? E permanecer nele por algum tempo? E se acabar por conta disso? E comprometer os que estão ao redor dele por conta disso? E dar um mau testemunho por conta disso? Mas ele é salvo? Ou se perdeu porque pecou? É salvo. Permanecei, pois, firmes. Ó, a ideia de quê? Permanência. E não vos submetais de novo a jugo de... Então, ao invés de permanecer firme, para não me submeter de novo àquele jugo do qual Cristo me libertou, o que é que eu faço? Eu deixo a firmeza e me entrego ao pecado. Aí sabe o que é? É aquele crente, que todo mundo sabe que é crente, que um dia encontram ele numa festa, melado, dançando a quebradinha lá, e o povo olha para ele e diz assim: oxe, tu não é crente? Aí o que é que está acontecendo com ele? Ele voltou de novo para o jugo de quê? Ele saiu de lá, mas ele voltou para lá. Aí quando passa a festa, bota a mão na consciência. Aí diz: poxa, não era para fazer assim. Eu saí de lá, eu voltei para lá. Entenderam? O que é que Cristo quer? Que na hora que você cair nesse pecado, como um justificado, você vai pensar assim: meu Deus, então agora eu não tenho perdão, porque eu voltei para a lama, de onde eu saí. O que é que eu estou fazendo aqui? Deus vai me perdoar? Agora presta atenção, por favor. Seção 5. Deus, abriu aí a confissão de fé, agora eu queria que vocês lessem em alto e bom som essa parte da confissão. Vamos lá? Abre aí, vamos, todo mundo precisa ler essa aqui para gravar, porque esse é o ponto hoje nevrálgico, né? Essencial. Veja bem, abriram? Seção 5? Vamos ler? Deus continua a perdoar os pecados dos que são o quê? Por quanto tempo ele faz isso? Até você morrer. Por quê? Porque você foi justificado. Então, aquela declaração de Deus, de dizer, está justificado, ela perdura na minha vida, de modo que quando eu peco, eu posso me aproximar do trono da graça, clamar perdão, e eu serei o quê? Perdoado. Por quê? Porque Deus continua a perdoar os pecados daqueles que foram o quê? Justificados. Ficou claro? Eu vou passar para a irmã que pediu, depois eu vou fazer uma colocação, para eu não perder. Diga, minha filha. E quando uma pessoa está doente na cama, que não vegeta na cama, não fala, não anda... Bote o microfone para eu ouvir a voz da senhora. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. Quando uma pessoa nasce doente, há 30 anos, e não fala, não anda, vive vegetando na cama, usa fralda, quando a pessoa dessa, Deus leva, ela vai ser salva? Se ela for uma eleita de Deus, ela será salva. Ok? Com toda certeza. Está claro aqui, irmãos? Então, olha só. Estava morto. Deus fez o evangelho chegar aos meus ouvidos, mostrou a minha condição diante da santidade dele, me convenceu do meu pecado e disse: está justificado.
regenerou, né? Regenerou. Aí eu vou caminhar a partir de agora com o Senhor. Nessa caminhada, o andar que a Bíblia chama, por alguma razão, tendo sido liberto, eu me coloquei de novo em jugo de escravidão. Caí no pecado. O que eu vou fazer? Volto lá para ser justificado de novo ou usufruo dos benefícios da justificação que já me foi dada? Primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Vou repetir. Na minha caminhada cristã, depois de ter sido salvo e justificado, eu caí em algum pecado, tropecei. Vou precisar de perdão. Volto lá para ser justificado de novo ou usufruo dos benefícios da justificação? Primeira ou segunda opção? Segunda, porque a justificação acontece uma vez só. É um ato. Eu não sou justificado todo dia que peco, mas todo dia que peco, por ter sido justificado, Deus continua o quê? A perdoar os meus pecados. Então os efeitos da justificação perduram na minha vida até o dia da glorificação, quando eu não mais vou pecar. Então eu não vou precisar mais pedir perdão, porque fui aperfeiçoado em santidade. Então, meus irmãos, se você peca, já te passo, querido, você peca e é justificado, o que você tem que fazer? Voltar lá e dizer, Senhor, me justifique de novo? Não, porque a justificação é um ato único. Mas você dizer, Senhor, dá-me a graça de trazer a memória e me apropriar dos benefícios da tua justificação. Um deles é o quê? É o contínuo perdão dos meus pecados. Então há um efeito duradouro da justificação na minha vida. Por isso que toda vez que eu peco, eu tenho que me aproximar de Deus e dizer o quê? Senhor, me perdoe. Vamos lá, né? Me prostituir, me perdoe, Senhor. Filhinhos, essas coisas os escrevo para que não, o quê? Então é bom que se diga isso, tá? Eu estou aqui dizendo como João. Estou dando exemplo. Não estou dizendo que você tem liberdade para pecar, não, por favor. Não entenda isso. Porque tem um perdão, então eu vou pecar. Não. De modo nenhum. Foi? Então eu pequei, menti, fofoquei, me irei contra alguém, estabeleci uma discórdia, pequei. O que é que eu faço? Abandono? Volto lá e dizer, Senhor, me justifique de novo? Não, Senhor, dá-me da tua graça para eu usufruir dos benefícios da justificação e entender o perdão que o Senhor me dá. Ok? Diga, meu irmão, sua vez. Está ligado? O microfone? Oi. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Vamos aqui, pela linha temporal, a gente nasce eleito, mas não nasce salvo. Exatamente. A salvação é questão de consciência. A operação na linha do tempo. Pronto, a gente tem a consciência e professa. Ok. Certo? Uma vez a gente professou e está inserido nos caminhos e numa comunidade cristã, perfeito. Se a gente vem a pecar e volta ao jogo de escravidão, duas perguntas vêm daí. Primeiro, se a gente não precisa ser justificado de novo, qual a intenção da disciplina, principalmente ela pública? Já que é uma coisa que a gente pode ter só no íntimo e voltar aos caminhos. Primeira pergunta, quer resposta logo ou quer? Não, eu vou logo fazer o combo. Tá. A segunda pergunta é, pode um salvo, eleito, começar o seu caminho na fé sem necessariamente mostrar os frutos, que é o amor, mansidão, e ele só demonstrar isso depois porque ele não teve a real consciência da salvação? Tá, vamos responder por partes, tá? Primeiro, no que diz respeito à sua primeira pergunta, a disciplina ela é santificadora, ela não é justificadora. Então, por que um crente precisa de disciplina? Para ser santificado, não para ser justificado. Como justificado, ele precisa de disciplina. Hebreus 12. Sois disciplinados para seres participantes de quê? Abra a Bíblia aí para ver. Hebreus 12. Abriram?
10. Lê aí, você que fez a pergunta, lê já com o microfone aí. Lê aí, Hebreus 12, 10. O que é dito? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Da sua santidade ou da sua justiça? Santidade. Então a disciplina é para efeito de santificação, não é edificação. Edificação é um ato. Santificação para o corpo, no caso. Exatamente. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então a disciplina é para a santidade. Sobre a sua segunda pergunta, que foi sobre? Por isso que eu disse para o resto dele logo. Os frutos do Espírito. Ah, tá, obrigado. Quando Deus muda a essência, naturalmente você vai frutificar. Alguns serão logo visíveis, outros não. Não é à toa que Deus usa a figura da frutificação, uma planta que frutifica. Quando você vai aqui na mangueira, você chega um dia e tem um frutozinho lá pequenininho. Aí você passa uma semana, você vai lá e ele está maior. Até o dia que chega tamanho ideal para você colher e chupar aquela manga. Frutificação é do mesmo jeito, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, há uma progressividade na santificação, mas ele já é evidente logo desde os primeiros passos. Você foi salvo, você já vai demonstrando isso, porque é da sua natureza mostrar. Agora, será que a pessoa tomou consciência de que foi salvo? Creio eu, à luz da Escritura, que uma pessoa que foi regenerada, necessariamente ela tomará consciência do que Deus está operando na vida dela. Ela pode não saber expressar, organizar o pensamento, mas vai dizer assim, tem alguma coisa diferente em mim, eu estou enxergando a vida diferente, tem alguma coisa diferente, eu não tenho mais prazer nisso, agora eu tenho nisso. Então ele talvez não saiba articular isso, porque ainda não foi ensinado dentro das categorias bíblicas, doutrinárias, mas ele já tem realmente essa percepção espiritual, ok? Que vai sendo aguçado. E aos que na passagem bíblica é dito que muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, e o Senhor vai dizer, aparta-te de mim que eu não os conheço, não te conheço. Ok, porque no caso, esses eram inseridos na comunidade cristã, davam testemunho, beleza, professavam... como Judas. Ah, pronto. Tá bom? Meu irmão, diga. Pastor, bom dia. Bom dia, meu filho. Só me lembra assim, Caio Fábio, né? Que eu cresci, meu pai era fã, assim, do evangelho. E Caio Fábio hoje é completamente oposto, né? Você acha que ele é um perdido? Meu irmão, eu vou dizer a condição hoje dele com relação à nossa denominação, né? Pelo menos até onde eu pude ler. Hoje ele foi excluído da nossa membresia, então ele não faz parte mais da igreja visível da nossa denominação. Sobre o fato de ser perdido, aí eu não tenho como afirmar isso, porque eu nem sei quem são os eleitos, mas hoje, na condição que ele está e professando as coisas que professa, ele não tem feito aquilo que caracteriza um salvo. Ok? Não sei se lhe ajudei, mas eu temo ser precipitado até que eu veja a pessoa, e aqui eu não estou dizendo que eu desejo isso para ele, né? Morrer e dizer assim, morreu nesta condição, morreu tendo apostatado da fé. Aí não tem jeito, né? Mais alguma pergunta? Volte os olhos novamente aí para a confissão. Olha, eu li até aqui, ó. Deus continua a perdoar os pecados dos que são o quê? Justificados. Agora preste atenção nessa parte. Eu até grifei aqui na minha confissão para você entender. Embora eles nunca poderão decair do estado, ó Janine, de justificação. Nunca. Nunca deixarão de ser justificados. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto. É aquele tempo que eu falei, se colocou de novo debaixo de jugo de quê? Escravidão. Agora ele continua. Até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão a Deus e renovem a sua fé e o seu quê?
Arrependimento. Está claro? Então Deus pode até permitir que ele vai se afundar no pecado, vai sofrer por conta disso, como eu disse, mas vai ser o momento que Deus o quê? Vai chamá-lo de volta, ele vai se arrepender, vai confessar, vai pedir perdão e vai renovar a sua fé de modo que a sua vida será o quê? Restaurada. Irmãos, essa é a realidade da nossa igreja. Vocês já viram acontecer restauração aqui na nossa igreja? De gente que foi disciplinada, excluída do rol de membros, andou na vida de pecado, mas Deus chegou um momento e disse o quê? Não, vai voltar. E o que aconteceu? Voltou, reconheceu o pecado, se arrependeu, mudou a vida, foi recebido e hoje assenta na mesa da comunhão conosco. Por quê? Porque foi justificado pelo Senhor. Um estado que não muda. Então, se Deus declarou que você é justo, né? Justificou você, ninguém muda esse estado, irmão. Só o próprio Deus tem autoridade de fazer isso. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então, não estou dizendo da minha boca, não é bravata. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 31. Pegue sua Bíblia e risque esse texto. Riscar não é riscar da Bíblia não, por favor, tá? É grifar. Essa é uma verdade que você tem que ter gravado na sua mente. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será o quê? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Vou pensar aqui. Minha consciência me acusa? Quando eu peco? Mas isso muda o meu estado de justificação? Não. Minha esposa pode me acusar quando eu peco? E o esposo pode acusar a esposa para não ficar desnivelado, né? Pode. Mas isso muda o meu estado de ser justificado? A ovelha pode acusar o pastor de pecar? E ele pode pecar? Pode. Quando eu digo pode, entenda, viu, irmãos? Eu vou ter que descobrir uma palavra, esse pode, toda vez eu fico explicando, mas você já sabe o contexto, tá? E vocês podem me repreender? Isso muda o meu estado? Eu posso, como conselho ou pastor individualmente, né, repreender o seu pecado, mas isso muda o seu estado de justificação? Não. Quem pode acusar? Satanás pode lhe acusar? Pecou, hein? Pecou, hein? Isso muda o meu estado? Não. Por quê? Porque é Deus quem o justifica. Ponto. Esse é o evangelho, meu filho. O evangelho é a boa nova de salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha, no dia que Deus me deu a entender isso aqui, foi uma revolução mental. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, está direto de Deus, e também intercede o quê? Então o único que podia nos acusar é Cristo, e ele faz o quê com os seus eleitos? Ele acusa ou defende? 1 João que eu li agora. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado, não é promotor. Junto ao Pai, Jesus Cristo o quê? O justo. Então o único que podia nos acusar é Cristo, e ele não nos acusa como eleitos, ele faz o quê? Ele nos defende. Isso é maravilhoso. Qual a bênção maior do que essa, meu filho? Aí ele prossegue. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, tem alguma coisa que pode me separar desse amor de Deus?
em Cristo, que me justificou, tem alguma coisa que pode nos separar? Nada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui a ideia é a seguinte: os efeitos duradouros dessa obra. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora lê o 38 e 39 juntos. O que é dito? Nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, do amor de Deus. Então, meu filho, se você é justificado e você pecou, você pode se aproximar do trono de graça, porque os efeitos da justificação pela fé em Cristo são duradouros. E ainda que você, por alguma razão, tenha se colocado debaixo de jugo de escravidão, incorrendo um pecado do qual Cristo já te libertou, você pode voltar para Ele. E não precisa pagar nada. Ele só quer uma coisa de você: que Ele mesmo opera. Não sabeis que é pela bondade de Deus que sois conduzidos ao arrependimento? Romanos 2,4. Ele quer que você se arrependa. Você vá até Ele e diga: Senhor, me perdoe. O Senhor me ama tanto. O Senhor deu o seu Filho por mim. O Senhor me perdoa. Sem eu merecer. Eu mereço a condenação. E o Senhor me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E receba a minha gratidão, Senhor, em Cristo, por tão grande salvação. Meu irmão, que conhecimento libertador esse, não é? Que alívio para a alma dos que sofrem sobrecarregados de pecado. Agora, isso aqui é um salvo-conduto para eu pecar? Não, então porque você é certificado, você pode pecar aí, meu filho. Peque, você vai ter perdão. Meu filho, não pense desse jeito, porque essa é a mentalidade de alguém que não foi regenerado. Ouviu o que eu disse? Essa libertinagem para pecar é mentalidade de quem não foi o quê? Regenerado. Você não é salvo se você pensar assim, meu filho. Porque essa não é a mentalidade de um salvo. Porque um salvo, quando peca, o Espírito de Deus que habita nele o constrange. Ele não fica à vontade. E não é na frente dos outros, não, é na frente de Deus. Essa é a questão. Então, bendito seja Deus por esta maravilhosa obra de salvação que Ele operou em mim e em você, me tirando das trevas para a maravilhosa luz, declarando que eu fui justificado por Ele de uma vez por todas, para sempre, irreversivelmente. E ainda que eu vinha a pecar, Ele me resgatará. Porque aqueles que o Pai deu ao Filho, o que é que a Bíblia diz? Nenhum só. O quê? Se perderá. Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma. Não vai se perder. E essa garantia não está em mim, está em mim, não está em você, está nele. Por isso eu fico feliz e gostaria que você se alegrasse muito por ser um justificado, perdoado por Deus, por toda a sua vida. O efeito é eterno. E isso é graça de Deus na sua vida. Então, se você não tem razão nenhuma para se alegrar, pense só numa coisa: você ficou triste porque perdeu o emprego, não casou com quem você queria, não comprou a casa bonita, ou não passou. Meu filho, ó, se você é crente, sabe o que é que devia causar tristeza em você? Profunda? É se você não é o quê? Salvo, se você não tem a justiça de Deus. Aí você devia estar triste e preocupado. Porque aí, meu filho, o final é terrível.
É um terror. Mas sendo um salvo, você pode e deve se alegrar em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde.